Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina, do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. É uma reunião semanal. A temática que nós escolhemos para esses primeiros 6 meses foi sobre entraves na linha de cuidado integral da doença renal crônica no SUS. Essa já é a 7ª apresentação. Hoje nós convidamos a doutora Daniela Ponce para falar sobre as diretrizes básicas da atenção especializada do paciente portador de doença renal crônica. A doutora Daniela, ela é professora titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela é diretora científica da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo. Ela tem toda a sua formação de graduação, mestrado, residência, mestrado e doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, em Botucatu. A Daniela é bastante ativa na sociedade e a Daniela tem um currículo muito rico assim, no estudo dos pacientes de diálise peritoneal, e tem um valor muito grande, principalmente quando a diálise peritoneal estava em declínio no país, e agora tem um movimento para retomar a diálise peritoneal como uma opção razoável para tratamento dos pacientes renais crônicos. E no caso da Daniela, ela estudou também em pacientes com insuficiência renal aguda, que hoje praticamente não tem mais na prática clínica do nosso cotidiano. E quando nesses entraves, eu já estava discutindo inicialmente com a Daniela, tem uma dificuldades gerais assim que nós observamos, que nem quando encaixa a atenção primária, que é com o médico do programa de saúde da família, ou depois para ter atenção especializada, tem uma desarmonia muito grande entre tão desalinhado que nesses níveis de atenção primária e atenção especializada. Existe uma sobrecarga muito grande de diretrizes para o médico que está na atenção primária sobre todas as outras condições clínicas. Se ele cuidasse só de paciente portador ou com suspeita de doença renal, era mais fácil, mas ele tem que cuidar do diabético, cuidar de todas as outras, de dermatologia, de gestantes. Então, a quantidade de diretrizes que o médico da atenção básica tem é muito grande. E como existe esse desalinhamento com a atenção especializada, muitas vezes o número de pacientes especializados, o número de pacientes encaminhados é muito grande. E também nós estamos utilizando muito pouco os recursos de teleconsultoria e telemedicina para fazer contato entre os profissionais especializados e esse médico, que é o médico da atenção primária. Então, o médico e toda a equipe. Nós estamos trabalhando nisso aqui no Hospital do Rim, junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria te agradecer muito, mais uma vez, Daniela, passar a apresentação para você, e parabéns pelo teu trabalho. Você está fazendo a 2ª revisão dessas diretrizes no Ministério da Saúde. Parabéns pelo seu empreendedorismo nesse assunto aí. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Medina. É sempre muito bom, né, estar com vocês aí da Unifesp, e mais ainda te ouvir falar, né, um pouco sobre a minha trajetória, né. Eu sim, me considero bem envolvida com a nefrologia e com tudo que envolve a nefrologia. Às vezes o nosso trabalho ele é tão lento que a gente quase desanima, mas aí a gente vê que ele é lento, mas ele sempre caminha para frente, né? E a gente acaba consolidando aí algumas coisas, não só internamente, né, no nosso serviço, mas principalmente externamente e chegando para quem precisa, né? Que é a sociedade, né? Que é a comunidade. E acho que todo esse envolvimento, que é o tema da nossa aula de hoje, busca um pouco disso, né? Às vezes a gente entende que para conseguir mesmo efetivar, modificar, a gente precisa sair da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, né? A gente acaba concluindo que é mais fácil ser médica nefrologista do que você se envolver na gestão, mas se a gente não se envolve, a gente só reclama, né?
E a gente precisa entender que, no fundo, a Conitec, até o Ministério da Saúde, a CAPES, né, somos nós. Precisa que a gente tenha um envolvimento, mesmo que isso pareça ser moroso, pareça ser difícil, e que a gente veja o resultado, às vezes, anos depois de um trabalho iniciado. Então, talvez eu desaponte um pouco vocês, porque talvez vocês quisessem ouvir de mim já como estão as diretrizes. E, infelizmente, isso eu não posso colocar, embora a gente tenha um esboço de toda essa diretriz no momento, isso ainda não é público, né? Está numa fase ainda inicial. Então, eu não posso dividir isso totalmente com vocês. O conflito de interesse que eu tenho é que, além de ser nefrologista, eu sou membro de um NATES, né? Então, de um núcleo que avalia tecnologia em saúde do nosso Hospital das Clínicas. E o motivo da gente estar batendo esse papo aqui é porque já é o meu 4º ano de envolvimento, né, com a Conitec, o Ministério da Saúde, mais específico aí, uma diretoria, que é o DIGITS, na elaboração ou na atualização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, tudo começou com a atualização do distúrbio mineral e osso na doença renal crônica, e eu acho que isso aqui que é importante, né? É o envolvimento, a gente pertencer ao grupo elaborador, né? Porque se vocês olharem aqui, o grupo de especialistas, ele nem é publicado no primeiro momento ali dentro da diretriz, né? Porque ele opina, mas é o grupo elaborador que fala, vai ser ou não vai ser, né? E aí a importância da gente ter muito mais do que metodologista. A gente precisa ter um metodologista, mas que entenda de nefrologia. E o contrário, né? Um nefrologista que entenda de metodologia, para poder dar credibilidade e segurança para o Ministério da Saúde, para o DIGITS, na elaboração e na atualização de diretrizes clínicas. Essa foi a primeira. Depois nós entramos também no relatório de recomendação que não foi favorável dos cetoanálogos, da anemia, né, que está em fase de publicação agora, e eu acho que o nosso maior ganho aí, e a nossa presença aqui, eu posso garantir para vocês que foi fundamental, né, que foi a incorporação da dapagliflozina e depois a transformação disso num protocolo clínico, né, na estratégia de atenuar a progressão da doença renal crônica, e agora, atualmente, né, no relatório de recomendação da incorporação do ciclosilicato de zircônio sódico, que é o Lokelma, para os pacientes com hipercalemia e doença renal crônica, e em fase de atualização, as diretrizes de cuidado ao paciente com doença renal crônica no nosso Sistema Único de Saúde. Na verdade, a gente ainda não sabe se isso vai ser uma diretriz de cuidado ou se isso vai ser um PCDT, né, um protocolo clínico de diretriz terapêutica da doença renal crônica, que vai juntar todos esses que a gente comentou aqui, né, isso a gente está em discussão ainda com o DIGITS e a Conitec. Tudo que eu vou comentar aqui com vocês, assim, tem basicamente essas 3 referências, então é bem diferente do mundo de referência da nefrologia, né? A gente tem esse guia de elaboração de escopo, né, para PCDTs, que é um documento do Ministério da Saúde, relativamente novo, aí tem 5 anos. Tem como se desenvolver guidelines no Brasil, né, como é esse programa nacional, e a importância da avaliação de tecnologias para o Sistema Único de Saúde, tá? Eu vou me ater, né, eu vou exemplificar tudo que a gente está falando com a diretriz de cuidado e com a recomendação do ciclosilicato. Mas eu vou perder não, né, metade da nossa conversa vai ser como, o que é uma diretriz, como que a gente elabora, como é esse processo para a gente chegar a ter uma diretriz de qualidade. E vou exemplificar com a diretriz de cuidado até onde a gente foi e com o ciclosilicato. Então, iniciando, né, não é um processo que já tem há décadas no nosso país, né? A lei é de abril de 2011, então eu considero recente, pelo tempo que geralmente
os processos demoram para ser consolidados, principalmente no nosso país. Essa lei, né, ela tem aí pouco mais de uma década, e foi ela que definiu, né, que a partir deste momento, o Ministério da Saúde, assessorado por essa Comissão Nacional de Incorporação da Tecnologia, iria ter como atribuições a incorporação, a exclusão ou alteração de medicamentos, produtos ou procedimentos, assim como a elaboração ou alteração de diretrizes clínicas de um modo geral. E foi reforçado, né, que essa legislação ela ia se utilizar de medicina baseada em evidências, né, que deixassem bem claros critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para qualquer recomendação, né, na área da saúde. E uma vez elaborados esses documentos, eles poderiam, né, ser utilizados tanto por profissionais de saúde, na assistência e na educação, por gestores, para auxílio na administração, também poderiam respaldar o Poder Judiciário, né, porque a gente sabe que hoje a judicialização em medicina é um problema grande, aí existente, e além de deixar bem claro, né, bem explícito, os direitos, né, dos usuários do Sistema Único de Saúde. Essas diretrizes, elas são bem amplas, né, tanto no diagnóstico, no tratamento medicamentoso e não medicamentoso, na posologia e na monitorização, né, quer dizer, no acompanhamento. Como elas são elaboradas? Então, não sei se isso é bem claro, né, para todo mundo, mas o Ministério da Saúde, ele tem 6 secretarias, né, da atenção à saúde, vigilância em saúde, a especial da saúde indígena, a de ciência, tecnologia e insumos estratégicos, que é o CIT, que é essa secretaria que é responsável pela elaboração dessas diretrizes, da gestão de trabalho e da educação da saúde e da gestão estratégica e participativa. É a CIT, né, então, a de ciência, tecnologia e insumos estratégicos, que possui 4 departamentos, e todos esses departamentos são assessorados pela CONITEC, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Esses departamentos são de assistência farmacêutica, de ciência e tecnologia, do Complexo Industrial Inovação e Saúde e o de incorporação de tecnologia em saúde. Então, quando a gente fala em elaboração de diretriz clínica, de PCDT, de linha de cuidado, a gente está falando desse departamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do DIGITS. Né? Então, meu contato direto acaba sendo com a Marta, que é responsável pelo DIGITS. O DIGITS, por sua vez, tem 6 coordenadorias, né? E é a Geral de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, que vai elaborar ou atualizar a linha de cuidado, diretriz clínica e PCDT. Como é feito, então, né? Como que é elaborada essa CONITEC, que é quem assessora todos esses departamentos dessa secretaria do Ministério, que é quem incorpora ou não tecnologia em saúde, né? Então, ela é formada, né, pelo plenário. O que é o plenário? São representantes dessas 6 secretarias, que a gente comentou, do Ministério da Saúde. Quem preside é a Secretaria de Tecnologia e Incorporação, mas tem representante de todas as outras secretarias, a Saúde do Indígena, de todas aquelas 6 que a gente comentou. Mais membros do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS, da estadual, aí é municipal, nacional de saúde e da Anvisa. Tá? São 13 membros. E mais toda a secretaria executiva do próprio Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Então, quando a gente fala, vai levar para o plenário o PCDT, a proposta de PCDT, né? Quem é o plenário, né? Quem são essas pessoas? São esses representantes da secretaria e de todos esses conselhos. E mais a secretaria executiva, que é quem, né? Se você está fazendo parte da elaboração da diretriz, com quem você já está trabalhando aí há um tempo, né? Há pelo menos um ano. Então, esse é o processo, né? Se uma indústria farmacêutica, uma sociedade brasileira deseja a elaboração
ou a atualização de alguma diretriz clínica, essa solicitação ela tem que ser feita à Conitec via sistema de informação, né? Tudo informatizado. Aí, a Conitec, leia-se aqui, DIGITS, recebe esse pedido de incorporação e avalia se tem conformidade documental, se tudo que foi enviado procede, né? Se procede, tem registro na Anvisa, está bem documentada a solicitação, a Conitec vai solicitar estudos e pesquisas complementares. Então, alguém que tenha conhecimento técnico de metodologia, e aí que eu falo, de preferência também da área, devem estar envolvidos nesse processo. Então, a Conitec vai enviar para o NATS, porque o DIGITS, da mesma maneira, fazendo um paralelo com o que o Medina comentou, né, que o médico da atenção primária não consegue conhecer e saber protocolos, encaminhamentos de pacientes de todas as especialidades, imaginem vocês que o DIGITS e a Conitec também não vão saber ter o conhecimento do tratamento de todas as tecnologias envolvidas em diversas áreas e em N doenças. Então, ele vai precisar ser assessorado. E aí, ele vai atribuir isso aos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. E aí, não tem muitos núcleos, né? Se eu falar um número para vocês, né, do que tem aí no Brasil, são 19 núcleos, ativos são 13. É muito pouco, tá? No país. 19 e ativos mesmo 13, né? Metade no estado de São Paulo, 6 no estado de São Paulo. Então, e vai atribuir isso ao NATS. E é o NATS que vai fazer toda a revisão bibliográfica desse assunto. E aí as pessoas se conhecem. Por exemplo, a Conitec hoje já sabe que na área de nefrologia, o NATS de Botucatu tem bons metodologistas e tem uma especialista que consegue responder as coisas baseadas em evidências. E eu sempre brinco com eles, olha, o meu coração de nefrologista, claro que quer incorporar tudo que possa beneficiar os pacientes, mas essas evidências são limitadas, baseadas nisso. Então, a gente acaba, né, as coisas acabam se concretizando com o nosso envolvimento. Aí, esse NATS, ele avalia, né, todo esse documento, ele faz as buscas deles e faz as recomendações em cima das buscas de evidências dele. E isso é elaborado num documento que é apresentado ao plenário, e é feita a decisão baseada no que foi levantado pelo NATS, que pode estar, né, em consonância com a solicitação do demandante ou não. É feita a decisão do plenário, isso é submetido à consulta pública, depois da consulta pública isso volta para o NATS faz uma nova análise frente à consulta pública, porque pode acontecer de na consulta pública ter uma avaliação técnica de uma sociedade, ou de um especialista, ou mesmo do demandante, com algum artigo, alguma informação nova que esse NATS não encontrou. É elaborado, então, é o mesmo documento, né, mas ajustado após a consulta pública, o plenário, apresentado para o plenário novamente, que ratifica ou retifica a recomendação. Depois disso, segue para a secretaria, né, e é publicado no Diário Oficial. Então, é um processo lento. Isso é interessante, né? A demanda vem de quem? Pode ser do próprio departamento, dessa secretaria do Ministério de Saúde, que é responsável pela elaboração desses documentos, porque aquela lei de 2011 deixa claro para a gente que compete a esse departamento atualizar as diretrizes e ver quais são as necessidades de incorporação de tecnologias no país. Eles fazem muito isso baseado nas próprias demandas, na própria judicialização, pela indústria, que infelizmente ou felizmente, eu não sei, é a realidade do nosso país em todas as áreas, incluindo a nefrologia. O principal demandante hoje é a indústria farmacêutica e as próprias sociedades brasileiras, tá? Podem ser os demandantes. Eu já coloquei, né, quando chega aqui a documentação
é validada, isso vai para uma assessoria que são os NATs, e aqui que é importante o nosso envolvimento, e toda essa solicitação é via Sistema Eletrônico de Informação do Ministério da Saúde. Depois eu vou colocar o site aqui. É difícil, né, a solicitação para atualizar uma diretriz ou para elaborar uma diretriz, ela é trabalhosa, difícil não, né, tem um formulário que tem que ser integralmente preenchido, lógico que só pode solicitar a incorporação do que tem registro na Anvisa, mas a gente vê de tudo, por incrível que pareça. Tem que ter evidências científicas, né, e aqui que às vezes a gente como quem assiste paciente é muito visceral, então, de repente, um artigo, por mais que o artigo tenha um delineamento ótimo, ele vira a verdade absoluta, e como metodologista, e pensando em saúde pública, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, tem que ver quais são as evidências científicas em relação tanto à eficácia como à segurança, e os estudos de avaliação econômica, né? Eles são essenciais para a incorporação, eles têm que ser viáveis, né? Para o nosso sistema. E aquilo que a gente comentou, né? Todo o processo não dura menos do que um ano. Não dura. Né? Quando é publicado em um ano, a gente fica feliz. Né? Todo o sistema trabalha com o tempo de um ano, porque passando disso, também pode ter aí um ônus para o próprio Ministério, quando os demandantes são indústrias. Então, todo mundo trabalha com esse prazo de um ano. O que o Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde vai fazer é levantar todas as evidências clínicas, econômicas, organizacional, e uma coisa que a gente não pode esquecer, que o nosso país ainda é incipiente nisso, mas ele já iniciou, incluir o paciente, o patient's voice, né, em todo o processo de incorporação. Então, isso nos nossos PCDTs que envolvem pacientes, que envolvem nefrologia, sempre tem representantes de pacientes ou, assim, isoladamente e de associações. Isso aqui é como estão, né, todas as avaliações desde essa lei, né, ela foi de 2011, começou o sistema, né, de informação em 2012. Então, olhem aqui, nós temos 1.048 solicitações de incorporação pela Conitec. Bastante, né, 1.048 processos. E aqui envolve desde a incorporação de um medicamento, uma vez ele sendo incorporado, a elaboração do PCDT para a dispensação dessa tecnologia. E eu fiz o levantamento até 2024, e aí coloquei aqui para vocês, por exemplo, algumas áreas, né? Algumas áreas são campeãs, tipo oncologia, neurologia, e olha aqui os demandantes, né? Nessa página, por exemplo, que a gente tem 7 demandas, só uma é de sociedade e uma da própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os outros 5 são de demandante, né? Aqui só continuando, que eu fiz um levantamento de 2024, as áreas campeãs são dermato, neuro e oncologia, tá bom? E aqui a gente já tem um pouco mais do próprio Ministério fazendo a demanda, mas sem dúvida a indústria é o principal. 2024 foram 42 solicitações de incorporação, dessas 42, 3 são da nefrologia, e partiu, né, essa demanda em mais da metade, né, em 52% ela foi de indústrias farmacêuticas, de 42% foi da própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Incorporação, e menos de 5% de sociedades brasileiras. Então, eu interpreto aqui que a gente está muito, país, né, muito discreto na solicitação de incorporações. E quais são esses documentos, né? Vocês viram, tem mais de 1.000 solicitações, né? A maioria é solicitação para incorporação de tecnologia. 187 são os documentos, né? Aí entre PCDTs, diretriz, diagnóstica terapêutica,
protocolo de uso, diretriz nacional, linha de cuidado. Dos documentos, mais da metade são PCBTs, né? Os outros 50% são os outros documentos. 800 e poucos são relatórios de recomendação, né? De incorporação ou não. Quando é incorporação de uma nova tecnologia, ou de qualquer tecnologia, isso gera um documento. Mas um documento geralmente abrange mais de uma tecnologia, né? Por isso que a gente tem mais de 1.000 documentos de solicitações de uma maneira geral, que resultaram em 187 documentos. E também não é toda, de longe, né? Não é toda solicitação que é incorporada, né? Hoje é quase 50%, mas ainda a maioria não é incorporada. Todos esses dados que eu apresentei aqui para vocês, a gente pode ver isso em tempo real, estão nesses sites aqui, tá? Do que está sendo avaliado, do que já foi avaliado, quem está demandando, se é favorável, se não é. O processo de elaboração, tá? Como eu falei para vocês, tudo lá na pergunta do Medina, tudo se inicia com a elaboração do escopo. O escopo é o processo mais importante e é o mais moroso. E por quê? Porque ele vai abordar todos os aspectos que essa diretriz, que esse protocolo, ele vai incluir, né? É nele que vão estar todas as perguntas, as questões de pesquisas que vão ser desenvolvidas. Não adianta, depois do escopo estar elaborado, lá na frente ter uma questão nova. Nós vamos ter que voltar tudo para trás. Então, é essencial a nossa participação aí no escopo. E quem que vai participar desse escopo, né? As áreas técnicas do Ministério, né? Que é o comitê gestor, que são membros desse departamento do DIGITES, eles que são a parte do comitê gestor. O comitê elaborador, que são os membros do NATES. Aí é o pulo do gato. Eu sei que vai estar no YouTube, mas é aí o pulo do gato, né? O NATES que vai elaborar, que vai atualizar essa diretriz, além de metodologistas, né? É muito interessante que ele trabalhe em conjunto com um especialista bom tecnicamente e bom de metodologia, né? Que não deixa o coração dele falar mais alto do que as evidências. E os painelistas, os convidados, que são os especialistas, as sociedades e os pacientes, tá? Claro que esse grupo de painelistas, especialistas, são muito importantes, porque tudo, né? Tudo não. O escopo é discutido com eles, né? A partir do escopo, a participação acaba sendo menor. Então, nesse processo aqui de ter um comitê gestor, elaborador e os painelistas, ele tenta, né, nessa última década, fugir do processo tradicional, que é a gente resolve aqui, né, numa roda de amigos, baseado em opinião, né, de especialista, não, né, é se tentar fugir desse processo e ir para padrões, para medicina baseada em evidência, para um processo transparente, em avaliar a qualidade dessas evidências. Então, essa fase do pré-escopo, do escopo, como eu comentei com vocês, que é a mais demorada, né, e a mais detalhada, né, e minuciosa, ela é muito importante, porque ela tem 13 passos, né, eu até coloquei aqui para vocês, mas eu não vou me aprofundar nisso, mas ela tem que abordar tudo que vai ter nessa diretriz. Se a gente não colocar isso no escopo, o escopo demora 6 meses, não tem problema. Ele precisa ser bem discutido, porque a gente não vai poder modificar, acrescentar uma tecnologia ou um processo se a gente já não abordou ele no escopo, né? Então, vai ter aqui desde definição de tema, de título, uma apresentação geral, uma introdução falando da magnitude, né, dessa doença, qual vai ser o objetivo dessa diretriz, a população-alvo, né, quais vão ser as abordagens incluídas, prevenção, diagnóstico, né, tratamento, medicamentoso, não medicamentoso,
A partir disso, elaborar as perguntas de pesquisa, e aqui estratégia PICO, né? Então, levantar todas as evidências em relação a isso, os indicadores de implementação, os métodos de busca dessas evidências, as referências, a documentação e a formatação, tudo dentro das regras do Ministério da Saúde. E depois de tudo isso ser feito, isso vai ser apresentado, né, para o plenário, que baseado, né, nos benefícios, nos riscos, nos custos, vai dar o seu parecer, né, fazendo a deliberação inicial a favor ou não, né, a incorporação. Depois disso vai para a consulta pública. Aqui é outro momento importante de participação, né, da comunidade, da sociedade, né, do especialista, das sociedades médicas, que ajudam bastante, né. Isso, de novo, volta para o NACS, que avalia quantitativamente essa contribuição da consulta pública e refaz, né, a sua posição, apresenta novamente no plenário e aí tem a decisão final. Então, assim, são 6 meses desse processo de elaboração de escopo, pelo menos, e depois dessa primeira apresentação do plenário, mais 6 meses, tá? Aqui é só o que eu coloquei para vocês de maneira esquemática, a definição do tema, do título, da apresentação, da introdução, detalhando um pouquinho mais do objetivo, da população-alvo, das abordagens incluídas, das perguntas de pesquisa, né, na estratégia PICO, dos indicadores de implementação, dos métodos, né, de busca de evidências, das referências, da documentação e da formatação do documento. Mais do que isso, né, esse PCDT, ele precisa ter qualidade, né, e tem como a gente avaliar a qualidade, né, são dois critérios, basicamente, né, o do Instituto de Medicina e o Guideline Internacional, que a gente chama de GIM, né, que a gente vai avaliar 3 grandes critérios, 6 domínios, na verdade, da elaboração, né, que são as pessoas envolvidas na elaboração. Então, é como se fosse a idoneidade mesmo desse NATS e dos especialistas, o próprio escopo, a independência editorial dessas pessoas envolvidas, o rigor, o desenvolvimento, a clareza desse protocolo, se ela é aplicável e a possibilidade de implantação. Então, são 6 domínios, são 23 ferramentas avaliadas e cada ferramenta, pelo menos 2 avaliadores, né? Então, toda a diretriz do Ministério, quem faz muito bem isso são os profissionais do Rio Grande do Sul, do Moinho de Ventos, que são especialistas em avaliar a qualidade da diretriz. Então, a gente tem também essa responsabilidade, né? A gente quer saber como que a nossa diretriz foi avaliada, se ela tem uma boa qualidade ou não. Então, é feito de acordo com a GRI, que são isso que a gente comentou, os 6 domínios, cada domínio aí tem 3, 4, e esse último tem mais itens, 6 itens, e eles avaliados, né, em relação à qualidade do escopo, ao envolvimento das partes interessadas, o rigor do envolvimento, a clareza, a aplicabilidade, a independência editorial. Aí cada avaliador, por exemplo, aqui está avaliando só o domínio do escopo, né? E o escopo tem 3 itens. Aí cada avaliador atribui a sua nota, né? Que varia aí de 1 até 7, e é feito um cálculo disso, né? Em cima de uma pontuação mínima e uma pontuação máxima, que pode variar, né? Desde 7% até 100%, né? Se for um item que se discorda totalmente da qualidade dele e que está em 100% em conformidade da qualidade. Então, aqui só um exemplo, né, dessas notas atribuídas. Nesse item domínio 1, né, que é o escopo, seria uma qualidade aí de 57% dentro de 100, que não é legal. Então, vejam, né, um dos itens é a independência editorial. Então, veja também como ministérios da ARTS ficam. Você tem um especialista no grupo elaborador. Isso faz com que a nossa diretriz tenha menos qualidade, né? No sentido de poder ter um viés.
depende da qualidade desse profissional, dependendo de como ele vai se posicionar, de como ele vai argumentar, né, frente às evidências que ele avalia. Mas é uma coisa, é um alerta, né? Temos um nefrologista que também tem conhecimento metodológico, mas temos um especialista no grupo elaborador. Esse é um exemplo, né, aí dos diferentes domínios. Essa diretriz aqui seria ótima, né? Tá vendo? A menor nota dela foi 96 e o maior foi 100 na qualidade. E outra forma de avaliar, né, sempre, todo o processo é na ferramenta SWOT ou FOFA, né, baseada aí nas fortalezas, nas fraquezas, nas oportunidades e nas ameaças. Então, sempre quando a gente faz uma brasileira, né, a gente já coloca, né, a fortaleza é que tem uma lei, tem um processo centralizado de gestão no SUS, né, assessorado pela Conitec. Isso é uma fortaleza. Tudo passa pelo mesmo grupo, né, gestor. Fraquezas são as mudanças políticas constantes no nosso país. A gente sofreu isso no PCDT de estratégia de atenuação, mudou, né? O presidente e, consequentemente, muitos responsáveis pelas secretarias. Então, o processo para até as pessoas novas que estão entrando adquirirem conhecimento, em que pé que estava e andar para frente. As oportunidades, né, é que é um grupo muito aberto, né, à adoção de metodologias que confiram credibilidade e qualidade nesse processo e transparência. E as ameaças, né, que é sempre o cenário político e econômico instável. Então, tudo bem, né, não tem evidência para elaborar, para incorporar, não incorpora. Tem evidência suficiente para incorporar? Foi incorporado. Mas isso até chegar na ponta depende do cenário político e econômico do nosso país. E a gente sabe o quanto isso é instável. Vamos agora, né, já na parte final, para os exemplos do que a gente tem, tá? Então, esse aqui, a gente está onde, né? A gente fez o pré-escopo e fez a nossa reunião de escopo e elaborou o documento do escopo, que deve ter chegado para o grupo, para os painelistas, essa semana. Se não chegou, está chegando, tá? Então, no momento de escopo, é o NATS que elabora, desde assim, o título que ele está sugerindo, né, ao grupo de especialistas que o NATS está sugerindo. Então, eu tenho um exemplo aqui de alguns especialistas que a gente sugeriu. O Moura Neto, por ser presidente da Sociedade Brasileira, o Lúcio, por estar muito envolvido com a SONESP, o professor Quadrado, por ser um expert na parte de doença renal crônica, tá? Tem outros, eu só coloquei uns exemplos. A gente sempre faz o racional teórico, né? E tinha sugerido aqui como diretriz clínica para o cuidado ao paciente com doença renal crônica no SUS. Isso aqui provavelmente já vai virar cuidado ao paciente adulto e talvez vire um protocolo clínico e diretriz terapêutica. Tudo isso a gente está avaliando. Um racional teórico para a magnitude mesmo do problema, o objetivo, né, é diretriz clínica para o cuidado do paciente com risco ou já com diagnóstico da doença renal crônica, né, abrangendo a estratificação do risco, a estratégia de prevenção, de diagnóstico, de manejo clínico e de estratégias para atenuar a progressão. O público, médicos e gestores, né, primariamente, secundário, os profissionais multi-envolvidos com a doença renal crônica. A perspectiva individual, né, para auxiliar na tomada de decisões de médicos, a população-alvo, pacientes sob risco ou já com a doença renal crônica, os CIDs todos, né, do estágio 1 ao estágio 5 da doença renal crônica, as principais comorbidades, o cenário, né, então já colocamos aqui, ó, para abranger a atenção primária, secundária e terciária, né, as partes envolvidas, né, que a gente chama de stakeholders, então, nefrologistas, médicos clínicos, endócrinos, nutricionistas, farmacêuticos, e por aí vai. A composição do grupo de recomendações, né, então, o NATS, né, aí, que é o nosso, né, e as pessoas que a gente sugeriu, os metodologistas, que são pessoas do nosso NATS, também, as tecnologias não incorporadas, né, quer dizer, a gente vai ter que abordar isso, aí já começa
uma preocupação do Digits e da Conitec, né? Vai ter que elaborar novas tecnologias? A princípio, nenhuma, mas a gente tem bastante horizonte de tratamento. Tem a fenilinona, tem a semaglutida, tem o ciclosilicato de zircônio, então são coisas que a gente precisa sinalizar, porque durante a elaboração, isso pode ser modificado, como foi pelo ciclosilicato, por exemplo, de zircônio. Tá? Aí a gente já elabora questões da diretriz, então foram 13 questões aqui, volta de novo para a definição. E ouvindo, por exemplo, a introdução do Medina, um pouco da fala do Lúcio, a gente vê o quanto é importante a gente voltar mesmo, porque às vezes para a gente está tudo bem a definição da doença renal crônica, mas para o médico da atenção primária não está, né? Então a gente precisa sim ser muito claro em relação a isso. Os fatores de risco, como é feito o diagnóstico e a classificação, como são tratados, né? A posologia, o manejo clínico, o tratamento diagnóstico e tratamento das complicações, né? E o modelo, né? A linha de cuidado da doença renal crônica. Aí essas dúvidas viram questões clínicas, então foram 11 dúvidas que foram transformadas em 16 questões clínicas, né? E aqui eu já sinalizo algumas coisas para o Ministério da Saúde. Por exemplo, olha, para a definição de doença renal crônica, eu não preciso elaborar pico. A gente já tem isso muito claro na literatura, né? Porque já me economiza uma busca da evidência, da literatura. Mesma coisa para os fatores de risco, né? Agora, vai abordar momentos de cistatina C, né? Aí eu já preciso. Né? As estratégias de atenuação, aí que a gente já vai pontuando, né? O estilo de vida, né? Que modificações de estilo de vida que a gente vai ter, que a gente tem evidência para atenuar a progressão, restrição de proteínas, uma coisa que sempre volta, né? Um exemplo que o Medina também deu aí, né? Além de ser idoso, com uma doença renal crônica, que a gente pode chamar leve, estágio 3A, estava com uma restrição proteica desnecessária, uso de ECA, os inibidores de cotransportador, os antagonistas dos receptores de mineralocorticoide, né? Que mais? A semaglutida, depois das complicações. Então, a gente vai ter que abordar isso aqui e ver as evidências que a gente tem. Aí, isso a gente transforma em pico. Aqui, isso já começa a ir para o grupo de especialistas, né? Então, para cada uma que a gente questão clínica, a gente vai elaborar uma pico, tá? E aí você já precisa ver, deixar bem claro qual é a população, qual vai ser a sua intervenção, se tem não comparador e os desfechos que você vai avaliar, tá? Para cada uma delas. Acho que aqui eu não preciso discutir com vocês. A gente finaliza esse documento do escopo, né? Do pré-escopo, na verdade, com todas as tecnologias que essa diretriz vai abordar, né? E colocando, se tem registro na Anvisa, obviamente, todos devem ter, se vão ser discutidos na diretriz clínica no PCDT, dessas nossas aqui, só o que não tinha na época, mas agora até já tem a empaglifosina, isso já está incorporado ou não, e qual política de incorporação que é. Já deixa um geral do método de busca de evidências na literatura, e aí na reunião de escopo, a gente já teve, foi em dezembro do ano passado, a gente faz uma ata disso, né, isso foi apresentado inicialmente, faz uma ata disso. Então, para vocês terem uma ideia das pessoas que estavam presentes, né? A gente tem representantes aqui do Ministério da Saúde, né? Então, tem da CGA, tem do DAET, né? Tem de vários departamentos, tem os especialistas que foram convidados, então aqui está o Lúcio, está a Maria Eugênia, a Marta, que é a nossa coordenadora do DIGITS, tá? E dessa secretaria, tinha a Monique também, do DAET, né? Aí tinha mais a Viviane Carnes, mas ela não estava como especialista, estava como representante da AMB, então vários, né? Vários nutricionistas, né? A Denise Mafra, todo mundo que estava lá, tá? E aí, depois que a gente apresenta, é aberto, né? Para que todos falem,
E aí, aqui eu só deixei um exemplo da nossa ata, né, de quais foram as colocações que todos fizeram, né? Então, as pessoas questionam, aí tem um espaço que eu já vou esclarecendo, né? Sugestões de todo mundo. Então, por exemplo, né, o que ficou acordado aqui, né? Nessa primeira reunião, a importância do papel da atenção primária, para a gente deixar bem claro quais são os critérios diagnósticos, tratamento, o momento da referência para o especialista, que é essencial. A abordagem do tratamento não farmacológico foi uma coisa muito pontuada aqui, né? Principalmente as modificações de estilo de vida, a orientação nutricional. Foi acordado que nesse primeiro momento vai ser mesmo para adulto, porque a gente considera mais emergencial, e a criança é quase um capítulo à parte, né? Então, para a criança vai ser mais para frente. Foi abordado que é necessário chegar na discussão dos métodos e da importância da gente recomendar a diálise peritoneal e o porquê, né? Baseado em quais evidências. Então, são coisas que saíram desta reunião, né? Que foi enfatizado os tópicos que a gente deve ressaltar. Né? Depois disso, a gente fez o nosso documento de escopo, que é esse que eu comentei, que foi enviado para vocês. Como eu falei, eu não posso colocá-lo na íntegra aqui, mas ficou um capítulo grande de rastreio e diagnóstico, de acordo com o que foi discutido, né? Citar aí que esse protagonismo é da atenção primária, valorizando, né, a realização e a interpretação da creatinina e frente a ela o cálculo da taxa de filtração glomerular, assim como da dosagem, da razão albumina creatinúria. Teve uma discussão sobre isso, né? Mas locais onde não tem que não ter, né? Albuminúria, isso já está, né, preconizado e incorporado no Sistema Único de Saúde, tem que ter. Nossa função é cobrar que tenha e não regredir, né? Em relação ao tratamento não medicamentoso, de novo, né, a atenção primária, ela foi muito valorizada nessa discussão de escopo em todo momento, né? Aqui está errado, né? Na verdade, não recomendar a ingestão proteica de 0,6, mas é individualizar a ingestão proteica do paciente, podendo ser de 0,8 a 1,2, de acordo com o paciente, ressaltar as abordagens humanizadas, né, do paciente, e o tratamento individualizado da hipercalemia. Do medicamento medicamentoso, de novo, né, rever toda a síntese de evidências para a gente atenuar essa progressão, incluir a recomendação do ciclosilicato de zircônio, aí dependendo da recomendação da Conitec, e quando a gente for abordar terapia renal substitutiva, inclui a recomendação sobre a diálise peritoneal, né, vantagens, desvantagens e quais são as evidências para isso. E também foi falado da importância de deixar claro sobre a possibilidade da inclusão do paciente na lista de transplante, né, de uma maneira simples, mas abordar também quando listar ou não esses pacientes. E sobre o acompanhamento, né, de novo, o papel da atenção primária, né, no monitoramento e acompanhamento, não é porque o paciente foi referenciado para a atenção especializada que ele deixa de ser acompanhado na atenção primária, deixar isso bem claro, né, e as recomendações para o encaminhamento bem claras e eficazes, né, eu até posso compartilhar com vocês se vocês quiserem, só não coloquei na aula o que ficou, né, a proposta inicial dos encaminhamentos. E outro exemplo, né, que foi a solicitação de incorporação do ciclosilicato de zircônio sódico. Então, quem pediu foi a empresa, foi a AstraZeneca. Num primeiro momento, a gente avaliou todas as evidências, né, apresentadas aí pela demandante, e foram evidências, na verdade, foram 5 ensaios clínicos, que mostravam que a tecnologia cumpriu o papel dela, reduzir os níveis de potássio, tá, dos pacientes com doença renal crônica. E ele fez um estudo de custo-efetividade
em que era custo efetivo. Tinha uma economia acumulada em 5 anos aí de 68 milhões. Mas como foi feito essa avaliação econômica? Ela foi baseada em manutenção dos nefroprotetores, das drogas e Ecobra, graças ao uso da tecnologia e atenuando a progressão, o doente indo menos para a diálise. O que nós levantamos na época, né? Que, na verdade, todos os estudos mostrados, que eram ensaios clínicos, que foi a opção do demandante, eles mostravam só que a droga diminuía os níveis de potássio, controlava a hipercalemia. Mas não tinha nenhum estudo, nem tinha nenhum ensaio clínico que mostrava o efeito da droga em desfechos duros, né, ou intermediários, como maior manutenção do IE-Cobra, ou redução da atenuação da progressão, ou menor mortalidade. Então, a gente sugeriu para o demandante que incluísse estudos do mundo real, estudos de coorte, mesmo que não fossem ensaios clínicos, mas que tivessem essa característica de mostrar não só a droga controla o potássio, mas esse controle do potássio permitiu com que a gente mantivesse mais IE-Cobra, por exemplo, tá? E aí, para isso, a gente extrapolaria por uma evidência, né, maior, um benefício num desfecho maior. Mesmo porque o modelo, né, o farmacoeconômico aí utilizado, foi baseado nisso, né, em o doente progredir mais lentamente. Então, o parecer inicial do NATS e, consequentemente, do plenário foi pela não incorporação. Quando vieram as contribuições da consulta pública, foi de todos os PCDTs que eu participei, né, ou de relatório de recomendação, essa, sem dúvida, foi a que choveu contribuições. Foram 761. Mas a grande maioria é assim, ó, sou contrário ao parecer da Conitec. Sou contrário, né? Sem argumentos. É uma droga boa que controla o potássio. Ok, tá? De contribuição quantitativa, nem de sociedade, nem nós não tivemos, assim, evidências a mais para serem incorporadas. Mas 99% discordou da decisão do plenário, da deliberação do plenário. A demandante seguiu nossas sugestões, né? Ela anexou no seu documento 5 novas evidências de mundo real. O NATS avaliou todas e só considerou uma, tá? Porque essas outras aqui não tinham grupo controle, eram estudos observacionais, mas assim, o grupo só tomou a tecnologia. E aí o grupo que tomou a tecnologia, fez uso da tecnologia, teve mais controle de potássio, conseguiu manter mais IE-Cobra. Mas não tinha o grupo que não usou a tecnologia, com exceção desse trabalho de 2024, que é o Usora, que é um trabalho muito bom, muito cêntrico, com mais de 6 mil pacientes, e que tinha o grupo que teve hipercalemia e usou a tecnologia, o grupo que teve hipercalemia e não usou. E, de fato, esse grupo, que teve mais de 1.300 pacientes que tinham, né, a hipercalemia e que usaram a tecnologia, eles conseguiram manter, né, IE-Cobra 2 vezes, a manutenção foi 2,5 vezes maior do que na outra. Então, foi um desfecho intermediário que o NATS considerou, né, ele avaliou o esclarecimento demandante. De fato, a gente não tem evidência nenhuma, né, direta que a redução do potássio tem impacto em desfechos duros, como progressão da doença renal ou mortalidade, mas a gente tem um estudo de mundo real que mostrou que a população que utilizou conseguiu manter IE-Cobra 2,5 vezes maior. E que a gente acha que nesse momento, talvez, o uso de intervenção seja difícil mesmo. E essa contrapartida aí, né, esse trinômio, Conitec, né, plenário, NATS e demandante, nessa segunda avaliação, decidiu por incorporar tecnologia para doença renal crônica estágio 4 e 5, daqueles que fazem hipercalemia, potássio maior do que 6, impedindo a introdução ou manutenção do IE-Cobra. Para esses, a tecnologia vai ser incorporada. Então, concluindo, né, o que eu queria passar para vocês. Não é simples o processo de elaboração de uma diretriz, só quem se envolve nela, né, sabe, é fácil a gente criticar, mas trabalhar nela não é um processo fácil, né, é essencial o envolvimento nosso, né, eu digo, como universidade, como especialista,
na formação do grupo de trabalho, não só no painelista. Isso ajuda o Ministério, pessoas sérias como a gente ajudam o Ministério e ajudam a sociedade, né? Então tem que ter a composição diversa, o nosso envolvimento é essencial para que a gente esteja na definição do escopo, na elaboração das perguntas de pesquisa. E auxilie, né, e faça toda essa busca e sim evidências, e para que leve para o plenário de uma maneira clara, né, as evidências, os riscos, os benefícios, a avaliação econômica, né, para que seja deliberado da melhor maneira possível, que seja apresentado isso para a comunidade, depois faça, né, um resumo dessa consulta pública para a decisão final, né? Então, o envolvimento de todo mundo é muito importante, né? Dos profissionais da saúde, dos pesquisadores, dos educadores e dos gestores também. Eu agradeço, eu me coloco à disposição para pergunta, para esclarecimentos. Obrigado, Daniela. Nós passamos um pouquinho do tempo já. Vamos ver se tem algum comentário. O Daniel Rinaldi tem um comentário, depois nós vamos encerrar. Daniela, parabéns pela sua apresentação. Realmente foi um passeio aí, como é difícil a gente elaborar uma diretriz, né? E agora nós estamos com muita esperança que a diretriz do renal crônico realmente seja colocada em prática. Eu só queria fazer um comentário muito rápido, até que você comentasse também. A minha preocupação, eu sou um pouco pessimista, porque nós vivemos uma situação que é muito mais fácil a gente colocar o paciente em diálise do que fazer o tratamento conservador, que dá muito trabalho, a gente sabe disso, né? Quem trabalha com doente renal crônico sabe o trabalho que é preencher as LMEs, fazer todo o cuidado. Eu creio que a gente vai ter que ter um trabalho intenso de educação dos nefrologistas para que faça esse trabalho de forma adequada. O que você pensa sobre isso? Acho que o grande desafio vai ser esse agora. Convencer o nefrologista. Daniel, assim, na verdade, acho que não é só o nefrologista, né? Eu acho que é o médico da atenção primária também. Cada vez mais, né, que eu me aproximo de todo esse processo, eu também fico convencida de que o papel do médico da atenção primária é fundamental. E se a gente for ver, é muito mais regionalizada, né, a atenção primária, no sentido de cobertura, né, total da população e do número que ele vai acompanhar, atender, do que o médico, do que a atenção especializada. Então, eu penso que nesse PCDT a gente precisa, que eu acho que vai virar um PCDT, tá? É minha impressão, a gente precisa deixar muito claro o papel e a importância de a gente seguir juntos com a atenção primária, que eu acho que o médico da atenção primária pode nos ajudar muito, porque ele pode prescrever as tecnologias incorporadas. Não precisa ser um nefrologista para prescrever a dapagliflozina ou a eritropoetina. Não precisa. O doente que tem uma doença renal crônica estágio 4, mesmo que ele esteja na atenção especializada. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, eu acho que a gente já começou. Acho que esse envolvimento que a gente está, né, até o Medina e o Lúcio aí, nesse módulo de falar sobre política pública, já mostra um envolvimento maior nosso. Mas é aquilo que eu falei para você, assim, o nefrologista ele é muito complicado. Eu ouvi de colegas nossos que ocupam cargos importantes dentro da nefrologia, que tem que ser referenciado doente estágio 2 e 3. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Não tem que ser referenciado estágio 2 ou 3. A gente tem que trabalhar com educação em saúde, com financiamento, para que o médico da atenção primária saiba cuidar bem do estágio 2 e 3 sem encaminhar. E continue acompanhando o 4 e o 5 que ele referenciou. Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho. Eu não sei qual que é a fórmula disso, mas eu acho que só da gente estar envolvido e trazer isso, sabe? Seja dentro da nossa academia, para os nossos residentes, para os nossos alunos, para os nossos congressos, já é um caminho andado. Eu não sou pessimista. Eu acho que a gente está na fase mais propícia da nefrologia. Eu acho que a gente, assim, pelo menos uns 20 anos, né, 20
2 anos que eu terminei a residência até agora, eu acho que a gente está no nosso melhor momento, assim, mais fortalecidos como especialistas, mais próximos da gestão estadual e federal, mais próximo da sociedade civil, dos pacientes. Então, eu acho que é por aí. Bom, Daniela, eu vou anunciar a reunião da próxima semana. O José Andrade Moura Neto, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, membro da diretoria da Sociedade Internacional de Hemodiálise, ele vai falar do cenário da diálise no Brasil. Quero parabenizar você por essa participação no Ministério da Saúde, fazendo essas diretrizes. Assim, tem até alguma coisa que é estranho, assim, porque tem muita gente para fazer uma diretriz, e se você perguntar para essas pessoas, quem já teve num programa de saúde da família, e já teve lá na ponta, onde tem mais de 2 milhões de pessoas que precisam ser atendidas, é muito... Você pergunta lá alguma hora, você vai ver, ninguém foi. Eu já passei 2 vezes, um dia inteirinho, acompanhando o programa de saúde da família, o médico, o agente da saúde, que é a pessoa mais importante do programa. Como você mencionou, que a gente esquece da atenção primária, eu não sei nem se tem alguém da atenção primária que participa nesse grupo que decide qual que é a diretriz que vai ser tomada. Eu acho que a maioria devia ser eles, porque eles que atendem 2 milhões de pessoas. E até o tempo para aprovar uma medicação, como a dapaglifosina, que não é um remédio fácil de usar, ele é muito mais rápido do que for fazer a diretriz e levar esse conhecimento para quem faz atenção primária. Então, agora, como nós estamos trabalhando agora, o transplante é mais fácil, aqui chega a 6 mil pessoas aqui para fazer transplante no Brasil, aqui chega a 1.000 pessoas e tem 2 milhões de pessoas que estão na atenção primária. E quando nós vamos ajudar ou fazer acompanhar os casos que são encaminhados, 10% dos pacientes só que são encaminhados têm alguma necessidade de acompanhamento com atenção especializada. Então, eu tenho a impressão que a diretriz ela devia enxergar um pouco mais esse grupo de pessoas, como você mencionou mesmo, a atenção primária, mas precisa ir lá na ponta, ir lá entender o que eles fazem, que eles têm diretrizes para todas as doenças do cotidiano da comunidade, o que é difícil entender todas elas. Então, se você falar da cadeia toda aqui, quem que é o médico que trabalha, que tem maior dificuldade para trabalhar e que teria que estudar mais? É o médico que está na atividade primária, na atenção primária. Sim, não, eu acho que esse é um ponto crucial, Medina. Isso foi levantado, né, durante a reunião do escopo, e certamente, né, a gente vai tentar trabalhar nesse sentido. Tem representantes da atenção primária, né, mas, como a gente falou, a gente está nem na metade do processo ainda, mas é bom para que a gente se atente e foque nisso mesmo, né? Para ver quais são as necessidades, para que as diretrizes fiquem claras e não aconteça isso, né? Encaminhar desnecessariamente, né? Então, vamos agradecer, Daniela, depois nós podemos levar essa conversa mais para frente, fora dessa apresentação. Agradecer mais uma vez a sua apresentação toda, parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo a longo prazo aí no Ministério da Saúde, está batalhando por aprimorar esse processo todo aí. Então, parabéns aí e obrigado a todos aí pela presença. Eu que agradeço.